Então aqui está um pedaço do que eu chamo o diagrama de níveis de energia do átomo de hidrogênio. Então, uma vez obtido esses níveis de energia quantizados, a gente pode interpretar o que significa, por exemplo, o espectro de absorção do átomo de hidrogênio. Lembre, o que é o espectro de absorção? Eu faço incidir luz branca sobre um conjunto de átomos de hidrogênio e vejo, depois que essa luz atravessou o conjunto de átomos, quais são os comprimentos de onda que ficam faltando, onde tem linhas escuras, onde tem linhas de Fraunhofer. Então, por exemplo, vai acontecer a absorção de um comprimento de onda que está associado à passagem do átomo de hidrogênio do nível fundamental, que é onde ele se encontra à temperatura ambiente, normalmente, a passagem deste nível para o primeiro nível, que eu vou chamar de primeiro nível excitado. Excitado porque não é o fundamental. Lembre, como um sistema físico sempre quer ir para o estado de energia mais baixa, se eu colocar o átomo de hidrogênio num nível excitado e esperar um pouquinho, ele acaba caindo de volta. Tá? Quando ele sobe, significa que ele absorveu energia. E como é que ele pode absorver energia? Se ele está sendo iluminado por luz branca. Ele vai absorver um fóton cuja energia tem que ser exatamente igual a essa diferença. Porque lembre, um fóton nunca é absorvido pela metade, né? Então a energia que esse fóton tinha antes de ser absorvida tem que ser exatamente igual a essa diferença aqui. É assim que Bohr vai interpretar esse tipo de transição, não é? Se eu tiver um fóton com energia maior do que essa, ele ainda pode ser absorvido se essa energia corresponder a essa diferença. Então, eu posso escrever uma expressão que diga todos os fótons, diga quais são os fótons que podem ser absorvidos por um átomo de hidrogênio. Para isso, o fóton tem que ter uma energia igual à diferença entre duas energias possíveis. Então, a energia do fóton absorvido, vou chamar gama. Gama é um símbolo que eu uso para fótons, tá? Tem que ser igual. A diferença entre a energia do estado excitado para o qual o átomo vai ser levado por essa absorção, menos a energia do estado de onde ele partiu. E para ser bem geral, eu vou colocar o estado de partida, o estado de onde ele partiu, não associado ao número n igual a 1, mas a um n genérico, o estado de partida dele. Então, n' é o estado de partida, n é o estado de chegada. E tem que ser escrito dessa maneira porque eu estou falando da absorção. Significa que ele vai chegar num nível cuja energia é maior do que o nível do estado de partida. Portanto, eu coloquei esse sinal de menos aqui. Essa é a diferença que vai dar um valor positivo. Tá certo? Vamos escrever o que é isso, utilizando a fórmula obtida por Bohr, que é essa aqui. Isso vai dar... Aqui está, portanto, a energia correspondente à absorção de um fóton, levando o estado do átomo de hidrogênio do nível N' para o nível N. Tá certo? Veja a semelhança entre isto e a fórmula de Balmer-Rydberg. Ora, eu sei que a energia do fóton está associada à sua frequência. A energia é a constante de Planck vezes a frequência. Então isso aqui é igual a constante de Planck vezes a frequência desse fóton. Ah, mas eu quero falar do comprimento de onda. Então cheguei à seguinte igualdade. Energia de Rydberg multiplicado por essa diferença de inverso de quadrados tem que ser igual a HC sobre lambda. Olha o 1 sobre lambda aparecendo aqui. Vamos dar um jeito de deixar ele sozinho do lado esquerdo do sinal de igual. Para isso eu vou passar o HC para o outro lado. Aí está. Acabo de mostrar a você que, se Bohr estiver correto, isto é, se de fato o momento angular do átomo for quantizado, só puder ser múltiplos inteiros dessa unidade fundamental, então os comprimentos de onda presentes no espectro de absorção têm que ter essa forma, que é a forma de Balmer-Rydberg. Tá certo? Além disso, com isso eu mostrei, vou obter a conexão entre essa constante aqui, que para Balmer foi ajustada, né, aos dados experimentais para dar certo. Eu vou lhe mostrar de que maneira essa constante depende das constantes fundamentais da natureza. Vamos ver como é que é isso. A constante de Rydberg é quem aparece aqui. Mas quem é a energia de Rydberg? Dividido por HC.
Observe que esses valores aqui são todos conhecidos. Eu não botei na mão nenhum valor. Se eu substituir K, E ao quadrado, etc., pelos valores medidos experimentalmente, o que eu vou obter é uma previsão do modelo de Bohr. E o resultado desta conta é precisamente 0,0110 nanômetros a menos 1, que é a constante de Rydberg obtida por Balmer. É arrepiante, né? Olha só. Então agora eu cheguei a um lugar onde essa constante de Rydberg não é mais uma coisa arbitrária que vai ser ajustada ao resultado experimental. Ela está ligada diretamente a constantes fundamentais da natureza. Eu posso trabalhar um pouquinho mais com ela porque o raio de Bohr esconde outras constantes, né? Assim. Vou juntar aqui para ficar mais bonitinho. Lembre que H cortado é H sobre 2π, então eu vou fazer aparecer H ao cubo aqui. E esse 2π ao quadrado vai lá para cima. E esse 4 morre com esse 2. Pronto. Aqui está a conta que calcula a constante de Rydberg. E para o espectro de emissão? Para o espectro de emissão, o que muda é o seguinte. É que agora o nível de partida não tem energia menor do que o nível de chegada. É o contrário. O nível de partida tem energia maior do que o nível de chegada. E ao diminuir a energia, né, essa energia de que... essa diminuição de energia aparece sob forma de radiação emitida. Lembre que o espectro de absorção, para gerar o espectro de absorção, o átomo parte do nível fundamental, e para gerar o espectro de emissão, eu primeiro coloco o átomo num estado excitado, e eu posso fazer isso, por exemplo, aquecendo o átomo, né? Eu coloco ele num estado excitado, e eu espero, porque, lembre, no estado excitado ele não vai durar muito tempo. Ele gosta de ir para o estado de energia mais baixa, então ele decai para o nível de energia mais baixo, e nesse decaimento ele emite um fóton. Então, na verdade, a emissão é simplesmente a gente trocar a ordem, né, de quem chega, ou do nível de chegada com o nível de partida. Fim de conversa. Então a gente obtém, tanto para o espectro de absorção como para o espectro de emissão, a mesma expressão, né, só interpretando de forma conveniente quem são N' e N. Só isso. A passagem do átomo de hidrogênio de um nível para outro eu vou passar a chamar de transição, tá? Ou de salto quântico. Essas palavras são todas sinônimas. As transições que começam num estado excitado e que acabam no nível fundamental, no estado fundamental, veja que acabam no nível associado ao número n igual a 1, essas transições vão emitir radiação, fótons, cujo comprimento de onda está na faixa do ultravioleta. Trata-se da série de Lyman. Desenhei duas transições que geram radiação dentro da série de Lyman. A série de Balmer são transições que acabam no nível 2. Então aqui está uma transição que vai gerar um comprimento de onda na série de Balmer. Na série de Paschen são as transições que acabam no nível n igual a 3 e assim por diante.